E o Bitcoin, que se você compra ele no exterior, vai ser só na declaração. Mas se você compra e vende Bitcoin numa corretora brasileira, aí é GCAP da mesma forma. Mas o Bitcoin que o Danilo vai falar agora é totalmente diferente a regra dele, né, Danilo? O nome futuro de Bitcoin parece que a gente vai falar sobre o que que o Bitcoin vai ser daqui a alguns anos, né? Qual Mas será o é, futuro do Bitcoin? mas na verdade é o contrato futuro de Bitcoin, que tem essa sigla BIT, né? Cada Uhum, contrato futuro ele tem a sua sigla, então uhum. do Bitcoin é o BIT. Bom, então em abril desse ano a B3 lançou o contrato futuro de Bitcoin. É um contrato que utiliza um índice do exterior, né? Um índice que chama Nasdaq Bitcoin Reference Price. Eu escrevi Prince ali, mas é Price, que é essa sigla NQBTC. E o valor do contrato ele equivale a 10% de um Bitcoin, né? 0,1 Bitcoin. E é o valor da criptomoeda em reais. Então é um índice do exterior, mas ele já é refletido em reais. Então a variação desse índice futuro, ele depende tanto da cotação do dólar como da cotação do Bitcoin. Então, se o preço do Bitcoin tiver for o mesmo, só que o dólar aumentar, o valor do contrato também vai aumentar. Então, tem dois fatores aí que afetam no preço desse contrato. O horário de negociação dele é normal, né? Começa às 9 horas, vai até às 6h30 nos dias úteis, assim como os outros contratos futuros. A duração desse contrato é mensal, o vencimento dele é sempre na última sexta-feira de cada mês. Pode ser antecipado se for feriado no exterior, tem umas regrinhas lá, mas normalmente é na última sexta-feira do mês. E quando você está negociando, você consegue ver na nota de corretagem o vencimento desse contrato. Agora, uma coisa interessante é que a variação mínima dele é de 20 pontos, então ele varia de 20 em 20, né? Então, tem índice futuro que ele varia de 1 em 1 ponto, de 5 em 5. Esse é de 20 em 20. E cada ponto tem um valor de 10 centavos. Ou seja, a posição em um contrato ela varia sempre de 2 em 2 reais. Então, se você tem um contrato e está comprado, por exemplo, esse valor pode aumentar de 2 em 2 reais ou diminuir de 2 em 2 reais também. Que é o TIC, né? O TIC é essa mudança que tem nas operações, né? Do preço de compra e o preço de venda. Na, no mercado de renda variável em ações, por exemplo, o TIC ele é 1 centavo, né? Então você pode vender a ação, aumentar o valor de centavo em centavo, né? No book normalmente fica a diferença ali, por exemplo, um tá vendendo a 10 reais e o outro tá querendo comprar por 9,99. Então, nesse tipo de mercado do Bitcoin futuro, é 20 pontos a diferença, que equivale a 2 reais por contrato. O ticker, né, para quem for procurar para negociar, ele é formado da seguinte forma. Então, ele começa com o BIT, que é o que indica que é o contrato de Bitcoin futuro, a letra do mês, né, que é o mês do vencimento, e o ano 2024, né, no caso, ou 2025, depende de quando você vai estar vendo esse vídeo. Por exemplo, o BIT N24, ele é um contrato de Bitcoin futuro que venceu no mês de julho de 2024. Então, o N significa o mês que ele vai vencer. Acho que venceu dia 26, eu estava olhando numa nota de corretagem. Operar com esse tipo de contrato futuro, né, do Bitcoin, não é o mesmo que você comprar e vender criptomoedas em uma corretora, né, uma exchange, né, que chama. Então, você não está negociando diretamente a cripto, você está negociando um contrato futuro que não envolve diretamente a cripto, né, que tem a liquidação financeira. Então, assim como quando você opera no índice futuro, índice de café, milho, boi gordo, você não tem que comprar e vender um saco de café. Você está fazendo uma operação financeira e a liquidação também é financeira. Isso significa que isso é uma operação de renda variável. Você não está operando cripto, você está operando na bolsa. Por isso, você trata isso como renda variável. Então, você pode abater esses ganhos
de prejuízos com renda variável, né, na modalidade day trade, por exemplo. Na questão de declarar, você não vai usar o GCAP, que é para negociação de bens, né? Você vai usar a tela de renda variável da declaração do imposto de renda e vai seguir as mesmas regras de tributação que um ativo do índice futuro, um mini dólar, uma ação vai seguir, né? Então, se você tiver um ganho tributável, no caso do day trade, você vai ter que recolher 20% de imposto, se você não tiver nenhum prejuízo a compensar. Ou se você operar swing trade com um contrato futuro de Bitcoin, tiver ganho, aí você vai pagar 15% sobre o ganho, se você não tiver nenhum prejuízo anterior. O swing trade, pelo que eu vi, ele tem uma margem muito alta, né? Então, não sei se compensa também. E o Bitcoin, diferente do índice futuro e do dólar, ele tem uma volatilidade mais alta, né? Então, até estava vendo um vídeo de uma pessoa mostrando. Em um dia, o índice futuro tinha variado 1%, o mini dólar também 1%, 2%, e o Bitcoin estava variando 5% naquele dia. E 5% para mercado futuro é um valor bem alto, porque você opera no mercado futuro com uma posição alavancada. Então, você não está operando, por exemplo, compra por 100 e vende por 110, né? Você está operando com base num valor muito maior. Então, quando sobe 1%, você tem um ganho maior, e quando cai 1%, você também tem um prejuízo maior, né? É alavancado. Você fala isso sem ficar posicionado, né, de um dia para o outro, né? Então você tem que ter uma É, garantia muito grande, porque o tombo, ou ganho é grande, mas o tombo também pode ser grande. É isso, né? mas não só para quem vai ficar posicionado em swing trade, até no day trade mesmo, você tem esse ajuste maior, né? Acho que agora é mostrando como você informa isso na declaração do imposto de renda, né? Então, quem começou a operar nesse ano, em 2025, quando fizer o imposto de renda, tem que informar esses resultados, né? Ganhos ou prejuízos. Na tela de renda variável do imposto de renda, na coluna Day Trade, você vai selecionar o mês que você operou e a linha que você vai lançar esse valor vai ser mercado futuro outros, né? Eu não sei se vão atualizar o programa do imposto de renda para incluir o Bitcoin. Eu acredito que não. É isso que eu ia falar, né? A não ser que a Receita Federal decida criar mais linhas aí, mas se ela não criar mais linha, vai se enquadrar em outros, né? Eu acho que não, porque, por exemplo, quem opera boi gordo, café, milho, essas coisas, não tem um campo específico para lançar, né? Vai lançar em outros. Então, acho que o Bitcoin também vai entrar nessa linha aí. Se atualizar, se houver uma mudança, na hora que você for declarar, você vai ver que vai ter um campo específico para o Bitcoin. Se não tiver, você lança em outros. Eu anotei aqui algumas conclusões finais, só para reforçar. Isso. Fala aí. Então, o Bitcoin futuro não é o mesmo que comprar e vender cripto, porque se você comprar e vender cripto em uma corretora, você vai, na hora de declarar, você vai lançar no GCAP, né? Se você Uhum. comprou e vendeu no Brasil, se você comprou e vendeu no exterior, é um investimento no exterior, né? Então é outra regra de Uhum. tributação separada. Não é o caso, é renda variável que você vai lançar. É um derivativo, né? É um derivativo. Você também pode compensar prejuízo das suas outras operações de renda variável na bolsa, Uhum. desde que seja a mesma modalidade, né? Day trade com day trade ou swing trade com swing trade. O Uhum. recolhimento do imposto, você também vai poder recolher junto com operações de índice futuro, mini dólar, por exemplo, porque é tudo renda variável, né? Ações, Você né? você vai Tudo pagar o junto, né? DARF 6015 60/15. e também, quando você compra esse contrato, você tem que tomar cuidado, porque você não está comprando a criptomoeda Bitcoin, né? O mercado futuro ele é alavancado, então não é o mesmo que você comprar o Bitcoin e guardar na sua carteira de criptomoedas ou na Uhum. sua corretora de cripto. Porque quando você opera no mercado futuro, além de você ter que deixar uma margem grande, você tem a questão do ajuste diário. Então, se você fica posicionado num contrato futuro, se você comprou, por exemplo, e de um dia para o outro esse índice futuro caiu, você tem que pagar o ajuste, né? Que seria pagar essa Uhum. diferença
de um dia para o outro. Ou se você compra e de um dia para o outro o valor do índice aumenta, aí você recebe um ajuste, né? Você vai recebendo o ganho ou o prejuízo diariamente. Você não vai Uhum. comprar num dia e no dia que encerrar vai liquidar. Você vai tendo essa liquidação E tem, diariamente. e tem vencimento, né? Quando você compra Bitcoin, por exemplo, compra criptomoeda, o vencimento é você que faz. Você compra, fica na sua carteira e o dia que você quiser vender, você vende. Nesse caso de contrato futuro, não, tem um prazo. Além de ter ajuste diário, também todo mês ele encerra, né? Isso, Então, todo mês ele encerra, ele vai sumir da sua corretora. assumir. Então, então, é igual, por exemplo, o índice futuro, né? O mini índice que o pessoal opera mais, que tem o índice futuro que é o cheio, o mini índice é uma fração, igual o mini dólar, tem um dólar cheio também. No caso do dólar, por exemplo, no final do mês, quanto vai estar o valor do dólar? Não é o valor do dólar que está hoje, é o valor que vai estar no final do mês. Então, os contratos são negociados, o pessoal acha que vai estar um valor, o pessoal acha que vai estar outro, e você vai fazendo day trade. O índice também, o índice hoje está 127 mil, só que no contrato futuro está dizendo que vai estar 129, 130, que é o índice da bolsa, que é o índice das ações. Então, você está comprando um contrato de índice, está vendendo um contrato de índice, está fazendo day trade com isso. E o Bitcoin também, é o Bitcoin futuro, quanto que vai estar o valor do Bitcoin no final do vencimento do contrato. Então, esse valor pode variar muito. E hoje o Bitcoin está subindo, amanhã ele pode estar caindo, então é muito complicado mesmo. É um day trade que a pessoa tem que fazer, além do day trade com mini índice, mini dólar, com conhecimento, né? Com estudo, com a preparação e entender bem. É mais uma opção que tem de fazer day trade ou de operar vendido, né? Posicionado, né? Ou vendido ou comprado, ficar posicionado. É mais uma modalidade que a B3 lançou, né? Então, e tudo recolhe imposto da mesma maneira. Ele pode compensar prejuízo, né? Ou vai ter que pagar DARF. Então, é diferente completamente do Bitcoin. É bom deixar bem claro isso também. Acho que você, na apresentação, deixou isso bem especificado. É É, isso, né, Danilo? só para dar um exemplo, né? Eu vi alguém falando que era uma forma de se expor ao Bitcoin, mas na verdade é uma forma de você especular sobre a alta e a baixa do É, Bitcoin, mas não é uma forma de se expor. Por isso. exemplo, existe o mini índice e existe o índice Bovespa, né? O mini índice, e É. existe o BOVA 11. Você está se Uhum. expondo, teoricamente, à mesma cesta de ações. Só que em um você está operando no mercado alavancado, né? O mercado futuro. Em outro você está comprando um ETF e guardando. Os dois têm a Uhum. mesma variação percentual. Então, se o mini índice no dia subir 1%, o BOVA 11 também sobe 1%, né? Que é a mesma Uhum. cesta de ativos. Só que em um você está operando de forma alavancada, de forma especulativa, em outro você está comprando para fazer um buy and hold, ou mesmo para fazer day Isso. trade, mas é um day trade que não é de forma alavancada, igual se faz no mercado futuro. O BOVA 11 é um ETF, é como se fosse uma coisa algo equivalente a uma ação, né? Você pode comprar hoje e vender amanhã, pode comprar hoje e vender daqui a um ano. Já o mini índice, não, o mini índice tem o contrato lá, tem o prazo do vencimento do contrato, né? E Isso. também é um valor que vai estar, É. naquele vencimento do contrato, né? Então, às vezes, se a pessoa quiser se expor ao Bitcoin, talvez, ao invés de operar no mercado futuro, ela pode comprar. Tem ETF hoje de Bitcoin e Isso. tem o próprio Bitcoin que você pode adquirir também. Então, essa é uma forma mais Menos arriscada, né? conservadora, né? Não Isso. sei se existe conservadorismo em Bitcoin, mas você é uma forma mais conservadora de se É, expor ao Bitcoin do que com o mercado futuro, que é esse índice futuro aí isso. do Bit.